44 Reincarnated capítulo 173. Autor, Sorri Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Depois de desencadear um ataque violento ao exército Yamato fora da embaixada, Max agarrou o colarinho de Roland agressivamente. O que vocês acabaram de fazer? Isso faz parte do seu plano? Matar soldados Yamato dentro de seu país? Max disse furiosamente. Roland apenas o encarou por alguns segundos antes de falar. Sim, isso faz parte do plano, com o resto do exército respondendo ao ataque em algum lugar longe daqui. Aproveitamos para abater o restante para garantir a evacuação segura. Você está louco? Max gritou novamente com gotas de sua saliva espirrando no rosto e no uniforme de Roland. Você tem alguma maldita ideia sobre o que acabou de fazer? O Império Yamato implicaria meus compatriotas como cúmplices deste massacre e arruinaria a excelente reputação que mantivemos por muito tempo como uma nação pacífica. Max, vou ter que pedir para você se acalmar e soltar suas mãos. Retorne ao seu veículo e siga as instruções de seu superior. Acompanhe-nos até o aeroporto e, depois disso, seguiremos caminhos separados. Como você justificaria o massacre dos soldados Yamie fora de sua embaixada, hein? Max exigiu, extremamente chateado que a merda atingiu o ventilador e suas mãos deram aquela merda para o arremessador. Ele soltou o colarinho de Roland, mas ainda manteve algum espaço entre eles. Não importa de qualquer maneira, já que eles atacaram nossas granduquesas primeiro. O Império Yamato pediu isso, então estamos apenas respondendo. Sem uma declaração de guerra. Isso realmente importa. Uma declaração de guerra é apenas uma formalidade entre duas nações para resolver seu conflito. Além disso, o Império Rutênia vai declarar guerra ao Império Yamato de qualquer maneira, então por que se preocupar? Este é um massacre sangrento, disse Max com os dentes cerrados. Roland apenas zombou disso. Vamos ser claros sobre algo aqui. Meu trabalho é tirar as granduquesas do Império Rutênia desta nação bárbara. Farei tudo para realizá-lo, não importa os meios, ele disse friamente. Se você está tão preocupado que o Império Britânia possa ser implicado neste assunto, tenho certeza que não. Você acha que eu acreditaria em suas palavras? Max rosnou. Ele estava respirando pesadamente enquanto cravava adagas nos olhos de Roland. Cabe a você levar minhas palavras a sério ou não. Depois de dizer isso, Roland deu meia volta e foi para o lado do Bukavak. Abriu a porta e entrou no veículo. Enquanto isso, Max cuspiu saliva no chão antes de entrar em seu veículo. O que os Rutênios fizeram ao Yamato foi bastante inesperado. Ele não achava que eles recorreriam a tamanha violência apenas para deixar este país que consideram bárbaro. De alguma forma, não juntando 2 e 2 para perceber que um estado de guerra já havia começado quando a realeza Rutênia foi atacada por Yamatos em solo Yamato. Embora Roland tenha garantido que a Britânia não será implicada nas atrocidades que cometeram, não há garantia de que será o caso. Isso terá grandes repercussões no Império Britânia, caso tudo o que aconteceu aqui chegue ao público. Bem, ele resolverá isso assim que o problema com o qual está se preocupando aparecer em algum momento no futuro. Por enquanto, ele tem um trabalho a terminar. Escoltando o pessoal da embaixada Rutênia e as granduquesas até o aeroporto. Max não sabe o que os Rutênios estão pensando. Se eles chegarem ao aeroporto, eles realmente acham que o Yamato deixaria um de seus aviões pousar em sua pista. Pensando nisso, ele não foi informado do plano de saída deles. Talvez eles tenham truques na manga que ainda não foram revelados. Seja o que for, Max tem certeza de que seria tão atroz quanto o massacre fora da embaixada. Enquanto isso, 30 mil pés acima de Tóquio, uma aeronave com um grande disco giratório acima da fuselagem voava em uma trajetória circular. O avião é uma cópia do Boeing 300 introduzido nos Estados Unidos durante os primeiros estágios da Guerra Fria. Alexander sabia da importância estratégica de ter um avião AWAC no campo de batalha, pois fornece informações sobre as posições inimigas, especialmente aeronaves inimigas e instalações militares.
E também pode servir como um centro de comando e controle onde o comandante pode coordenar suas operações. Os operadores de radar dentro da aeronave estavam fazendo o possível para remover a confusão na tela do radar, eliminando o feedback inútil que estão recebendo de várias fontes, como terrenos, pássaros, turbulência atmosférica e similares, que estão afetando o desempenho do radar instalado na aeronave. AWACS. Eles estavam sobrevoando Tóquio há algum tempo. Normalmente, as pessoas podem ouvir o rugido do motor a partir desta altitude, mas devido a Tóquio ser fortemente urbanizada, com muitas partes móveis realizando suas várias tarefas, mascarou seus ruídos, permitindo-lhes manter uma inteligência de sinal furtiva não detectada. Além disso, era no meio da noite. O avião continuou a circular lentamente em torno da capital acima das nuvens escondidas dos holofotes Yamato que ainda estão procurando por bombardeiros misteriosos até que detectou algo no radar. Senhor. O operador de radar acenou com a mão enquanto chamava seu comandante para se aproximar de sua estação. O que é? O comandante inclinou-se para a frente para ver melhor o radar. 4 bogies identificados na direção 090. A 3 km da pista de pouso, altitude de 5.000 pés, velocidade de 150 nós. Com base em seu perfil transversal, parece ser um Yamato A5M Cloud. Onde estão nossos lutadores? Cerca de 2 km a sudoeste de sua posição atual. O procedimento operacional padrão determina que derrubemos todos os aviões militares pertencentes à Força Aérea de Yamato com uma corrente em direção à pista de pouso. Transmita os dados para nossos combatentes. Copie isso, senhor. O operador do radar começou a apertar botões em seu painel de instrumentos enquanto cumpria a ordem. Cruzando em velocidade subsônica, 12 Urites voando em formação de ataque invisíveis sobre Tóquio acabaram de cumprir com sucesso um de seus objetivos de bombardear o depósito para criar uma distração. Sua próxima missão é fornecer cobertura aérea para o VIP abaixo, que agora está se dirigindo para a pista de pouso. Senhor, acabamos de receber uma transmissão do AWAC mostrando 4 fantasmas a sudoeste de nós, Demet informou por meio de seus comunicados. Bem na hora, ele suspirou de satisfação quando de repente virou o avião. Os 11 caças Urites seguiam atrás deles. Vamos para o bloqueio de mísseis. Na frente de Hazu havia uma pequena tela com mira piscando intermitentemente. Assim como anunciado e ensinado na escola da academia, um piloto não precisa ter um visual no alvo para engajá-lo. Graças ao avião AWAC que fornece informações cruciais, como a localização do inimigo, será fácil para eles encontrar e destruir aeronaves inimigas. A tela continuou piscando até emitir bips constantes. Alvo fechado. Hazu anunciou deles o inferno, senhor. Demet respondeu com antecipação. Hazu assentiu e sorriu. Raposa 2. Ele puxou o gatilho, liberando a I-9 Sidewinder de seus pontos duros, e voou com um silvo aterrorizante. Fumaça branca se arrastava atrás do míssil e suas chamas iluminavam o céu noturno como uma estrela cadente. Com o primeiro míssil lançado, mais 3 mísseis seguiram dos outros caças Wright. Ele voou pelo céu a uma velocidade de Mach 2 enquanto se dirigia para seu alvo. Enquanto Wright tiver sua orientação de arma travada na aeronave inimiga, ele alimentará o míssil com informações sobre sua posição. Em apenas 10 segundos, os mísseis atingiram 4 aeronaves Yamato, transformando-as em uma enorme bola de fogo. Suas partes se espalharam com explosão e caíram abaixo. A Rutene foi a primeira a derramar sangue. Temos permissão para bater qualquer aeronave que tente entrar em Yamato. Não deixe nenhum dos faroestes bárbaros imundos escapar. Viva o Imperador! O líder do esquadrão Yamato recoloca o microfone de seu rádio dentro do caça K-14. Depois que a base recebeu a notícia de que os Rutenos poderiam ter bombardeado Tóquio com um bombardeiro e possivelmente enviado aeronaves para ajudar os criminosos a escapar, eles embaralham um voo de 4 aviões de caça para explorar e abater qualquer aeronave não Yamato no espaço aéreo de Yamato.
Ele grunhiu enquanto tentava apertar seus olhos já pequenos para procurar os aviões inimigos nos feixes ondulantes dos holofotes, fazendo padrões de busca no céu noturno. Onde estão os bombardeiros? E então um caça à sua esquerda explodiu, e o dele também. Todos os 4 aviões que foram abatidos por AN-9 se deu índice nem viram o que os atingiu. Reencarnated capítulo 174. Acho que estou vendo os bombardeiros, gritou um dos operadores do holofote Yamato, movendo o holofote para um ponto no céu. Seu superior olha para onde ele está apontando com um par de binóculos e resmunga. Ei nosso! Caças para encontrar os bombardeiros. Continue procurando. As ondas do holofote passaram pelos aviões de combate para outras partes do céu noturno. Houve um flash de explosões como trovões e relâmpagos no céu antes que pedaços em chamas começassem a cair. Nós abatemos os bombardeiros? A mesma pessoa pergunta animadamente, acreditando que seus aviões abateram os malignos bombardeiros rutenos. O outro feixe de holofote converge para os destroços em chamas caindo na cidade. O superior aponta o binóculo para os objetos em chamas e fica chocado. Não. Ei nosso! Nossos aviões foram abatidos. As peças mais pesadas dos aviões de combate Yamato colidem com a cidade com um barulho alto e distante ao atingirem o que quer que esteja pousando. De volta ao comboio, Roland estava recebendo mensagens do AWACS supervisionando a operação acima de Tóquio. O que? Você vai bombardear a pista de pouso? Roland pediu esclarecimentos. Isso mesmo. Então onde quer que você esteja, não se aproxime da pista de pouso até que eu diga. O caça Aurite começará seu bombardeio a qualquer momento agora, o comandante do AWACS informou. Copie isso, obrigado pelo aviso. Terminando a transmissão, Roland apertou o fone de ouvido e falou com um de seus homens. Pare o carro na frente. O SUV preto que ocupava o segundo lugar na coluna acelerou e ultrapassou o carro da frente. Max, que estava no carro da frente, se assustou com a ação repentina dos rutenos. O motorista pisou no freio e o pneu derrapou até parar. Max desceu do veículo e foi para o lado direito de Bukavak, onde Roland estava sentado. Ele bateu na janela. Roland baixou a janela e olhou para ele. O que é desta vez? Max exigiu uma resposta. Você deve voltar para o seu veículo. Algo grande vai acontecer, aconselhou Roland. O que você quer dizer com algo grande? Max questionou enquanto seu olhar cintilou no topo do Bukavak, olhando para uma das forças especiais tripulando a Gatling-1. Eles vão cometer outro ato atroz contra o Yamato. Bem, não que ele se importasse com os Yamatos, é só que a Britânia está fornecendo passagem segura aos rutenos, tornando-os tecnicamente envolvidos em qualquer plano sancionado pelo governo ruteno. A julgar pelo movimento do soldado que manejava a metralhadora, parece que não era o caso. Ainda assim, suas perguntas permaneceram sem resposta. Olha, acho que este é um bom momento para me contar sobre os seus planos brilhantes. Acho que não consigo lidar com mais nenhuma das suas surpresas. Max disse com urgência em sua voz. No entanto, Roland persistiu. Volte para o seu veículo, você saberá logo depois. Max estalou a língua em aborrecimento, mas fez o que lhe foi dito. Ele voltou para seu veículo. Quando sua mão estava prestes a alcançar a porta, Max ouviu algo do céu. Era um leve ruído estrondoso. Ele lentamente se virou e olhou para cima. A noite estava realmente escura, nada pode ser visto acima, mas ele pode ouvir um som semelhante ao de um motor rugindo. Seja o que for, definitivamente soou aterrorizante, pois causou arrepios em sua espinha. Ele seguiu aquele barulho com os olhos, tentando descobrir o que o estava causando. De repente, faixas de luz dourada iluminaram o céu escuro e desceram como estrelas cadentes. Ele voou pelo céu até cair na pista de pouso. Numerosas explosões poderosas o suficiente para fazer a terra tremer e romperam da pista de pouso. Foi seguido por um ruído ensurdecedor semelhante a um trovão disperso que fez Max instintivamente tapar os ouvidos, fechar os olhos e se abaixar. Algo gritou entreouvido. Era semelhante ao barulho anterior,
Ele curiosamente olhou para cima e viu uma silhueta 7 ou 10 semelhante a uma aeronave. Mas a aparência não se assemelha a nenhum projeto de aeronave que ele tenha visto em sua vida. Poderia ser um dos rumores sobre a tecnologia militar Rutena. Desde o evento de comissionamento dos novos navios de guerra para a Marinha Rutena, o Império Britânia, juntamente com outras nações, tem especulado sobre as capacidades militares, bem como as tecnologias do Império Ruteno. Para eles, os designs eram futuristas e desviavam do mainstream. Espere. Porque ele está pensando em tudo isso em meio às circunstâncias em que se encontrava. Quando a poeira baixou, Max levantou-se lentamente e olhou para onde ficava a pista de pouso. Um leve grito de agonia e angústia pode ser ouvido. O som das brasas tremulando enquanto a fumaça laranja escura subia no ar. Tal poder destrutivo. Ele não sabia o que atingiu a pista de pouso. Estava se movendo tão rápido para ele identificar. Mas uma coisa é certa, não parecia uma bomba, parecia mais uma flecha. Vamos nos mexer. Roland gritou do carro, com a cabeça para fora da janela. Max, entre no veículo agora. Max simplesmente compilou. Ele entrou no carro e partiu mais uma vez. Um minuto depois, eles chegaram ao seu destino, a pista de pouso. Hangares foram destruídos, aviões queimando e o pessoal de Yamato sufocando com a espessa fumaça negra. Foi uma visão apocalíptica. O que meu irmão ordenou que os militares fizessem? Justina murmurou com voz trêmula enquanto olhava pela janela. Desculpe, Alteza Imperial, devido à falta de vontade do Império Yamato em cooperar, fomos forçados a recorrer a medidas extremas, respondeu Roland enquanto olhava pela janela também, vendo o pessoal da Yamato caído no chão, provavelmente nocauteado pela onda de choque. Ele não pode dizer se eles estão vivos ou mortos. Mantenha a cabeça baixa, Alteza Imperial. Ainda estamos em território hostil. Não se preocupe, vamos sair daqui em breve, Roland assegurou. O comboio parou e, um a um, funcionários da embaixada Rutena saíram dos ônibus. Os seguranças da embaixada se espalham ao redor do comboio, estabelecendo um perímetro defensivo. As granduquesas do Império da Rutena deveriam permanecer dentro do Bukavak. Max caminhou até o Bukavak novamente e conversou com Roland. Eu não sei mais. Max disse, balançando a cabeça em desânimo. Primeiro, você atirou no exército que cercava a embaixada e agora bombardeou a pista de pouso. O que mais posso dizer? Roland suspirou. Estamos em guerra com o Império Yamato agora. Sua Majestade Alexander vai anunciá-lo na televisão em cerca de 20 minutos. Pode ser o caso. Mas o que você fez neste país antes da declaração não passará despercebido. Espero que seu imperador saiba o que está fazendo. Max continuou. Agora, se você me der licença, devemos voltar para a legação da Britânia. Não podemos mais ficar aqui. Espero que entenda. Assim como eles estavam conversando um com o outro, um barulho estrondoso soou no alto. Max e Roland olharam para o céu e viram o Bogatir descendo na pista de pouso não afetada. Esse é o nosso passeio. Obrigado pelo transporte que você nos forneceu. Tenho certeza que o Império Rutenia não vai esquecer esse favor, disse Roland. Max zombou. Depois de todos os problemas que eles fizeram que poderia manchar a imagem do Império Britânia, ele se atreveu a agradecer. Tanto faz. Max saiu e sinalizou para seus homens com um aceno de mão. O Bogati pousou suavemente na pista de pouso e os rutenos embarcaram nele. Como eles não podem levar o Bukavak de última geração e o SUV de nível militar, eles ativaram seu recurso de autodestruição. Não querendo sua sofisticada tecnologia dentro dele possuída pelo Yamato. É péssimo. Mas a condição dos veículos imperiais está em péssimo estado e as vidas humanas são muito mais importantes. Os veículos derretem e queimam em escória que se fundiu à pista de pouso. Os Yamatos vão ter dificuldade em limpar toda a bagunça. O avião de carga com seus passageiros decolou da pista e voou noite adentro sob a proteção dos caças quase invisíveis. O inimigo não podia fazer nada, pois nunca esperava um ataque aéreo em sua terra natal e apenas metralhadoras de baixa potência responderam ao ataque.
Eles observam enquanto o grande avião deixa o espaço aéreo de Yamato na direção noroeste. A extração da realeza Rutena e da equipe da embaixada foi concluída. Rutena Império, São Petersburgo. Comando OP. 1735 horas. Sua Majestade, o ataque aéreo que conduzimos à pista de pouso do Império Yamato neutralizou a maior parte de sua força aérea estacionada na região de Kanto. O Yamato não terá como alcançar o Bogatir. Mesmo que haja, nosso caça vai interceptá-los, relatou o ministro da Defesa, Alexei. Sua Majestade, isso vai ficar na história deles, acrescentou Sebastião. O povo não vai esquecer o que a Rutena fez com sua terra natal. Eles pediriam retribuição. Retribuição? Alexander zombou suavemente. Nosso povo também está pedindo retribuição. Já que minha irmã está segura agora, devemos nos concentrar no próximo assunto importante. Os membros do Conselho Imperial estão prontos. Os membros do Conselho Imperial e a mídia estão todos esperando por você no edifício do Conselho Imperial, Majestade. Muito bem. Alexander se levantou de sua mesa e acenou com a cabeça firmemente. Vamos indo. Devemos informar a todas as pessoas em meu domínio que agora existe um estado de guerra entre o Império Rutena e o Império Yamato. Reencarnate capítulo 175. Império Yamato, Palácio Imperial de Tóquio. O primeiro-ministro Haru Takashi correu pelo corredor em direção ao trono onde o imperador do Império Yamato estava sentado em seu trono cerimoniosamente. Os guardas da câmara abriram a porta de correr para deixá-lo entrar. Ele caminhou em direção ao imperador com profunda solenidade. No entanto, ele achou difícil mantê-lo, pois tinha algo a relatar ao imperador que definitivamente iria irritar Sua Majestade. Sua Majestade, Haru Takashi parou e curvou-se quando começou. Os rutenos, juntamente com as granduquesas, escaparam do Império Yamato em circunstâncias graves. Ele continuou em tom sério enquanto esperava por uma reação do imperador. Sua Majestade, as explosões que você ouviu da capital irromperam de uma de nossas pistas de pouso para onde os rutenos fugiram. Centenas de nosso povo foram mortos. Não devemos tolerar este ato de agressão, Vossa Majestade. Em resposta a este ataque, declararemos guerra ao Império Rutena. Haru disse firmemente com convicção. Ele então se levantou para se dirigir ao imperador para encontrar seus olhos resolutamente. Ouvi dizer que eles estavam jantando com meu filho mais velho e sua esposa mais cedo. O imperador Taizo falou melancolicamente com uma voz rouca após uma longa pausa. Por que algo assim aconteceu tão de repente? Infelizmente, Vossa Majestade, não tenho a resposta que procura. Haru respondeu calmamente e continuou. Mas uma coisa é certa, a atrocidade que eles cometeram não pode ficar impune. Haru terminou. Taizo olhou para ele inexpressivamente, olhando para seu primeiro-ministro enquanto seu cérebro formulava uma pergunta. Primeiro-ministro, tenho algo a perguntar. O que é, Vossa Majestade? Haru perguntou, ainda mantendo seu comportamento composto. Eu ouvi de um dos meus funcionários que a grande-duquesa do Império Ruteno foi baleada durante seu trânsito para a embaixada após a evacuação de meu palácio. Isso é verdade? Sua Majestade, é obra de cidadãos furiosos. Os rutenos não apenas destruíram os portões que levavam ao interior do palácio quando partiram, mas também aproveitaram a oportunidade para atirar nas pessoas com metralhadoras. Isso irritou o público e eles atiraram em legítima defesa. Também ficamos chocados com a notícia, pois sabemos das consequências que isso pode trazer. Imediatamente conduzimos uma investigação e ainda estamos encontrando os culpados. No entanto, os rutenos afirmam que nosso governo está envolvido nos ataques. O que? O imperador Taizo murmurou em descrença. É uma acusação ultrajante feita pelos rutenos, implicando-nos como os culpados desonrosos por trás de tais ações. Nunca fomos desrespeitados dessa maneira antes. Haru afirmou, sua voz aumentando constantemente com raiva. Ele estava claramente agitado. Ou melhor, fingindo. No entanto, não podemos negar que foram eles que deram o primeiro tiro. A descoberta de sua rede de espionagem, a tentativa de assassinato de um cidadão patriota,
O assassinato de nossos soldados sem provocação e evasão repentina de nosso espaço aéreo com a intenção de prejudicar o povo desta ilha soberana. É inaceitável permitir que tais ações desonrosas contra nosso povo cometidas por Rutenos sejam descartadas tão facilmente. O primeiro-ministro continuou. Nossos militares estão aguardando suas ordens de mobilização para lutar e derrubar os Rutenos novamente por sua arrogância. Aru curvou-se novamente. O imperador pensou nisso e se levantou do trono e se aproximou dele. Sua presença real e grandiosa surpreendeu Aru, mas mesmo assim permaneceu firme, esperando pacientemente por uma resposta que ele sabia que o imperador diria. Primeiro-ministro, com base em suas palavras, você está dizendo que não estamos envolvidos na emboscada e que os Rutenos são os verdadeiros culpados por trás dos ataques e estão usando isso como justificativa para declarar guerra ao meu país? Sua Majestade, o Império Yamato e seu povo nunca fariam tal coisa com um convidado diplomático. Sempre demos grande hospitalidade a enviados importantes, mas os Rutenos a retribuíram com violência. O rosto do imperador Taizo permaneceu sem emoção enquanto ele considerava as afirmações de Aru. Então, de uma maneira trêmula e insegura, ele falou. Os Rutenos disseram mais alguma coisa sobre esse assunto. Sim, Sua Majestade. Mas foi uma chamada bastante incivilizada. Era do próprio imperador do Império da Rutênia. Culpando-nos e ameaçando-nos de aniquilação, nem mesmo nos dando uma chance de explicar nosso lado. Aru mentiu descaradamente. Depois disso, nunca mais ligaram. Até tentamos entrar em contato com eles, mas sem sucesso. É seguro dizer que os Rutenos cortaram todos os laços diplomáticos e estão se preparando para entrar em guerra contra nós. Vossa Majestade, para garantir a segurança do povo e da pátria, responderemos da mesma forma e mostraremos aos Rutenos a determinação inabalável de nosso povo de se defender contra toda e qualquer ameaça. Não há realmente nenhuma outra maneira, hein? O imperador Taizo suspirou pesadamente e passou a mão pelo queixo em contemplação. Alguns segundos depois, o imperador Taizo falou novamente. Muito bem, primeiro-ministro. Prepare todos os preparativos necessários, pois me dirigirei ao meu povo, informando-os de que estamos em guerra com o Império Ruteno. Muito obrigado, Majestade. Aru curvou-se profundamente e se virou. No quartel-general imperial, oficiais militares de alto escalão sentam-se ao redor da mesa. Uma atmosfera pesada paira sobre eles, pesando sobre os ombros de todos. Um deles é Isoroku Yamamoto, que acabara de ser chamado de volta no meio da investigação de seus submarinos abatidos na costa de Sakhalin. O imperador decidiu travar uma guerra contra o Império Ruteniano. Um velho chamado Yamagata Aritomo, chefe do Estado-Maior do Exército Imperial Yamato, dirigiu-se a seus colegas generais. Vamos trabalhar para a vitória para Sua Majestade e seu povo. Eles assentiram resolutamente de acordo, unidos e causa. O que aconteceu com a capital de qualquer maneira? Yamamoto perguntou, curioso sobre o evento que se desenrolou durante a fuga das Grã-Duquesas. Não sabemos ao certo, mas nossos observadores no solo relataram um rugido e um estrondo no céu. Eles não podem vê-lo devido à escuridão, mas acreditamos que é o responsável por derrubar nossos caças, compartilhou um dos generais. Você não sabe, hein? Yamamoto disse baixinho. Esse é o mesmo caso que eles encontraram quando ele foi informado sobre a situação sobre os submarinos Yamato conduzindo uma missão de espionagem contra a Rutênia na costa de Sakhalin. A última transmissão dos submarinos é que eles estão sendo perseguidos por um torpedo. A princípio, ele não acreditou, pois os torpedos são incontroláveis. Para usar efetivamente o torpedo, deve-se calcular variáveis cruciais, como a velocidade do navio em relação ao submarino, a velocidade do torpedo, as ondas e o cálculo trigonométrico com auxílio do padrão de direcionamento do torpedo, réguas de cálculo ou ajustando o ângulo do giroscópio. Os torpedos correm em linha reta e isso é fato. Um torpedo perseguindo um submarino parece ridículo, mas prodigioso ao mesmo tempo. Mais investigações devem ser realizadas para validar o relatório dos marinheiros já falecidos.
Porque se essa tecnologia existe, eles devem criar uma contramedida para ela. Especialmente quando eles estão indo para a guerra agora. Você ao menos sabe o que atingiu nossos aviões. Yamamoto descarrilou sua linha de pensamento e se concentrou no assunto em questão. Há relatos de avistamento de um objeto luminoso cruzando o céu. Também não sabemos o que é, mas estamos analisando. Objetos luminosos e torpedos perseguidores. Os Rutenos progrediram muito militarmente. Seus navios de guerra e porta-aviões causaram grande agitação em todos os departamentos navais do mundo e eles são um deles. Já chega, cavalheiros, Yamagata interveio, chamando a atenção deles. Ouça o que eu tenho a dizer. Quando a atenção de todos estava voltada para ele, Yamagata começou. O Império Yamato nunca foi controlado por potências estrangeiras, especialmente do Oeste. Onde nossos vizinhos se tornaram fantoches, nós somos os únicos que permaneceram fortes e se opuseram à sua ambição imperialista. Um deles foi o Império Ruteno que derrotamos. Agora que estamos em guerra com eles novamente, vamos deixar bem claro para o mundo que o Império Yamato sairá vitorioso como já foi há 4 anos e recuperará as terras que nos pertencem por direito. Não mais seremos tratados injustamente. Vamos esmagar seu império arrogante sem piedade. O imperador depositou sua confiança em nós e espera que defendamos e cumpramos nossos deveres sagrados. De um general para outro, estou aqui com você para liderar este empreendimento. Yamagata exclamou em sua habitual voz barulhenta. Tenueika Banzai. Banzai. Eles responderam por unanimidade. Embora um deles tenha jogado junto com relutância. Yamamoto está sentindo algo errado, desconfiado da série de eventos que os leva a essas circunstâncias. Ele não pode deixar de olhar para o Yamagata que está emitindo uma aura de incerteza. Por mais que ele gostaria de saber mais sobre isso, Yamamoto não podia, pois tinha que liderar a Marinha Imperial Yamato comandando um dos Amagi-class Battlecruisers para a próxima guerra e servir como almirante da primeira frota com seu navio como seu carro-chefe. À medida que os aplausos revigorados se acalmaram, Yamagata ficou em silêncio. Ele parou de sorrir e sua expressão mudou sutilmente para de um diabólico. Mas seus olhos diziam tudo. Um triunfo oculto, distorcido e corrompido. Yamagata, junto com os outros conspiradores, planejou isso desde a conclusão do Tratado de São Petersburgo, 4 anos atrás. Eles venceram os Rutenos. Então é natural que eles tenham controle regional sobre o Extremo Oriente. No entanto, assim como as potências ocidentais fizeram após a guerra com a dinastia Han, eles intervieram, tratando-os como uma lata que sempre é chutada para o lado. O que deveriam ter sido seus territórios conquistados, eles são forçados a devolvê-los. Eles têm o suficiente. O Império Yamato é forte e seu espírito também. As pessoas que assinaram o tratado foram assassinadas porque assiná-lo equivale a uma traição. Chega de Ocidente, é hora do mundo ver a ascensão do Império Yamato. Você fez um bom trabalho, Shinzo. Agora, vamos cuidar do resto. Yamagata disse interiormente. Reencarnateide capítulo 176. No Império da Rutênia, Alexandre estava de frente para o espelho enquanto alisava seu terno, não querendo que nenhuma ruga fosse notada pelas pessoas com quem falaria em breve. Sebastião observava por trás, observando seu imperador mexendo nos botões de seu colete, tentando ter certeza de que estava tudo alinhado e perfeito. Ele esperou pacientemente que ele terminasse o que estava fazendo antes de poder falar sobre alguma notícia urgente. E finalmente, depois de 2 minutos, Alexander terminou. Um sorriso enfeitou seus lábios, mas não era um sorriso de felicidade, mas sim uma emoção que era o oposto disso. Eu preciso te perguntar uma coisa. O que é, Vossa Majestade? Sebastião perguntou educadamente. Seus olhos estavam fixos nas costas de Alexander. Quais seriam as consequências depois que eu declarasse guerra ao Império Yamato? Bem, Majestade, uma guerra com o Império Yamato certamente traria o campo de batalha para a Península Chuzon, seu protetorado. O Tratado de São Petersburgo afirma claramente que o Império da Rutênia não deve expandir suas fronteiras para fora da Manchúria.
Outras nações podem ver isso como uma invasão do território de outra, caso desloquemos tropas para Chuzon. Mas eles são protetorado do Império Yamato, certo? Alexander questionou enquanto puxava a manga. Ele ainda podia sentir o olhar direcionado a ele. Certamente, não deve haver problema se enviarmos nossas forças para lá, certo? Você está certo, Sua Majestade. Mas ainda assim, o principal problema está presente. O Tratado de São Petersburgo. Só podemos defender a Manchúria, mas não usá-la como base para acumular forças para invadir outra. Então, o que você está sugerindo? Pela maneira como você fala, acho que já sabe a resposta. Certamente, Vossa Majestade. Podemos justificar ao mundo que nossa mobilização em direção a Chozon foi um ato de defesa contra as forças invasoras do Império Yamato e que devemos assegurar a cada nação que a Rutênia não tem nenhuma intenção de anexar ou ocupar o Império de Chuzon. Que no final da guerra, a Rutênia deixará a península prontamente assim que a paz for restaurada. Talvez você possa pensar nisso como uma libertação, já que a maioria dos cidadãos não gostava que Yamato controlasse seus assuntos domésticos e seu modo de vida. Alexander zombou baixinho e falou melancolicamente quando uma memória veio abruptamente à mente. Liberação, hein? Só essas palavras me fizeram lembrar de algo do passado. Eu não pude seguir Vossa Majestade, Sebastian respondeu, não tendo captado uma única palavra do que o imperador disse. Não importa. Alexander dispensou suas perguntas com desdém. Eu só estou resmungando. De qualquer forma, desde que negociei com a República Francesa para ficar de fora desta guerra, o Império Yamato não poderá invocar a aliança Anglo-Yamato. Devemos também olhar para a dinastia Han. Vamos manter esta guerra apenas para nós mesmos. Já temos agentes em Pequim de prontidão observando cada movimento de cada burocrata. Basta dizer a palavra e eles cuidarão deles prontamente. Sebastian tranquilizou, ganhando um sorriso de Alexander. Falando em Chuzon, como estão nossos convidados emissários chuzoneses? Eles estão se acostumando a viver em nosso país? Alexandre perguntou. Lembrou-se dos chuzoneses a quem deu refúgio em seu país. Eles estão indo bem com a hospitalidade que lhes foi dada durante a estadia. Eles ainda estão bastante chocados com nossa cidade movimentada com todos os carros e máquinas elétricas modernas. Eles gostam bastante da televisão e da torradeira de pão. E também, eles nos deram informações valiosas sobre as forças Yamato guarnecidas em Chuzon. Sebastian respondeu, lembrando-se dos olhares dos convidados quando viram o padrão de vida ruteno. O Império Chuzon, como seu vizinho maior da dinastia Han, ainda está bastante atrasado em suas infraestruturas em comparação com as potências ocidentais e até mesmo com o Império Yamato. Uma grande porção de terra ainda é rural e subdesenvolvida, com muitas pessoas ainda se deslocando a pé ou em carroças puxadas por animais. Onde outras potências veem um alvo fácil para anexar, Alexander vê um país que poderia lucrar mutuamente. Ao libertá-los do jugo dos Yamatos, os convidados chuzoneses de Alexander que ele está protegendo logo retornarão para casa como anúncios ambulantes não intencionais na corte imperial de Chuzon e falarão sobre os maravilhosos produtos Imperial Dynamics Systems que eles usaram durante sua estada na Rutênia. Assim, abrindo possibilidades para contratos comerciais e encomendas massivas de produtos rutênios para modernizar a totalidade das terras de Chuzon. Houve uma batida na porta e a atenção de ambos os homens imediatamente se voltou para ela. Quando eles se viraram, a porta se abriu revelando Sergei. Sua Majestade, os membros do Conselho Imperial estão agora em seus lugares. Eles estão à tua espera. Perfeito. Alexander se virou e limpou a garganta. Vamos. Na câmara da Câmara localizada dentro do edifício do Conselho Imperial, Alexandre atravessou a plataforma, olhou ao redor e viu centenas de políticos que se levantaram em uníssono após sua chegada. Há câmeras de televisão acompanhando seu movimento, bem como as câmeras que capturam esse momento histórico. Quando ele chegou ao pódio, ele não encarou as pessoas à sua frente, mas olhou para trás e olhou para o mapa geográfico do Império Rutênia pintado na parede. Era grandioso e majestoso,
o suficiente para deixar alguém patriótico e orgulhoso da história de sua nação. Depois de encantar seus olhos com a visão do mapa do Império Rutênia, Alexandre respirou fundo e se virou para encará-los. Os políticos imediatamente se sentaram em seus assentos, antecipando o discurso de seu imperador. Membros do Conselho Imperial, hoje recebi notícias terríveis afirmando que minhas irmãs, as grã-duquesas do Império da Rutênia, foram atacadas durante sua pacífica visita real à capital do Império Yamato, Tóquio. Acreditamos que o governo do Império Yamato está por trás desse ato atroz e considero isso uma provocação à nossa pátria. Nosso grande Império da Rutênia estava em paz com aquela nação, colaborando em bons esforços para manter um relacionamento pacífico que desfrutamos e que foi rompido durante a Guerra de Ruto-Yamato. Agora, o Império Yamato quebrou novamente e garanto a todos que o Império Rutênia não ficará de braços cruzados e tolerará tais atos bárbaros, chegando até a manter minhas irmãs na embaixada rutena cercadas por forças militares e policiais. Ciente de tamanho perigo para o pessoal da embaixada e para os rostos de minha irmã, ordenei uma operação militar para evacuá-los por todos os meios necessários. Eles foram extraídos com segurança e estão a caminho agora para um lugar seguro. Alexandre parou no meio e observou as pessoas que observavam de seus assentos, concordando e concordando. Ele continuou: as grã-duquesas do Império da Rutênia são a extensão do próprio Império da Rutênia. Um ataque às grã-duquesas do Império da Rutênia é um ataque ao Império da Rutênia e uma tentativa direta de assassinar minhas irmãs. Portanto, em resposta a este ataque, eu, Alexandre IV, Imperador do Império Ruteno, com plena convicção, declaro guerra ao Império Yamato. Como comandante em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, ordenei que todas as medidas fossem tomadas para nossa defesa do coração de nossa grande nação. Eu juro a vocês, meu povo, que nunca farei paz enquanto o inimigo ameaçar nossa sagrada pátria. Deus está conosco. Uma salva de palmas irrompeu entre os homens e mulheres reunidos após a conclusão de seu discurso. O discurso de declaração de guerra não se limita apenas às pessoas que se reuniram no Conselho Imperial, mas em todo o Império da Rutênia e no exterior. Pessoas que trabalhavam na fundição, nas fábricas e em todos os outros tipos de profissões que se reuniam em torno das televisões e rádios também aplaudiam. Seus corações estavam cheios de sentimentos patrióticos e cheios de grande motivação para trabalhar duro pela causa. Em tempos de guerra, seu país dependerá deles para produzir os materiais de guerra necessários para alcançar a vitória. Enquanto os rutênios estavam tendo seus momentos, o Império Yamato estava assistindo do outro lado do mundo através de suas invenções. Então esse é o imperador do Império da Rutênia, hein? Taizo comentou. Ele parece mais jovem que meu filho mais velho, o príncipe herdeiro Hirohito. Sua Majestade, o Império Ruteno agora declarou guerra contra nós. Seu povo e o mundo agora estão esperando por sua resposta, pediu o primeiro-ministro Haru com cuidado. As equipes de transmissão agora estão esperando por você na sala de transmissão. Muito bem, leve-me até lá. Taizo assentiu e seguiu seu primeiro-ministro até a sala de transmissão. Assim que chegaram, o equipamento necessário para o imperador do Império Yamato compartilhar seu discurso estava pronto. Os rutênios transmitiram seu discurso de declaração de guerra em televisões e rádios, mas no Império Yamato, eles o farão de maneira antiquada. Nós, pela graça do céu, Imperador do Japão, e sentados no trono de uma linha ininterrupta por eras eternas, ordenamos a ti, nossos leais e bravos súditos. Por meio deste declaramos guerra ao Império Ruteno. Os homens e oficiais de nosso exército e marinha farão o possível para prosseguir com a guerra. Nossos funcionários públicos de vários departamentos desempenharão fiel e diligentemente suas tarefas designadas e todos os outros súditos cumprirão seus respectivos deveres. A nação inteira com uma vontade unida deve mobilizar sua força unida para que nada falhe na realização de nossos objetivos reais. Já cruzamos os braços com o Império Ruteno antes para proteger nosso interesse nacional no Oriente. Com a desestabilização de tal paz, não temos outro recurso a não ser apelar para as armas e esmagar todos os obstáculos em seu caminho.
Os espíritos sagrados de nossos ancestrais imperiais nos protegem do alto e contamos com a lealdade e coragem de nossos súditos em nossa expectativa confiante de que a tarefa legada por nossos antepassados será levada adiante. Em todo o mundo, a notícia de uma nova guerra tomou o mundo de assalto. Jornais estão sendo comprados enquanto as tintas ainda estão frescas, e os paperboys esgotados em minutos, pois as pessoas querem ler sobre outra guerra Ruto-Yamato que está para acontecer. Jornalistas de guerra, repórteres e algumas pessoas tolas começaram a fazer as malas e reservar as primeiras passagens para navios, trens e passeios de Zeppelin para pegar a ação que estava prestes a acontecer. Especuladores do mercado estimam que tanto Rutênia quanto Yamato terão grandes demandas por materiais e se preparam para grandes vendas. Os países que preparam suas forças armadas para a guerra devem pedir ajuda à aliança ou, pior ainda, a guerra se espalhando para outros países. Muitas pessoas assumem que desta vez terminará mal para Rutênia e Yamato lhes dará outra boa surra como da última vez. Que grande choque e surpresa todos terão com esta guerra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.